Prezados colegas notários e registradores do Estado de Minas Gerais, é com muito prazer que eu estou aqui para fazer a abertura desse curso que a ESNOR e a Serja Noreg vão proporcionar para todos nós, notários e registradores aqui de Minas Gerais, escreventes, auxiliares e, enfim, todos aqueles que se interessam no assunto cartorial do nosso Estado. Bom, e sem mais delongas, a gente vai começar a falar, então, das alterações da Lei de Emolumentos, a nossa famosa Lei 15.424, lá de 2004. No final do ano, agora de 2023, foram editadas duas leis que tiveram uma significativa mudança na lei do regime de emolumentos aqui do nosso Estado, que foram as leis 22.612 de 2023 e a Lei 22.643, também de 2023. Através dessas duas alterações legislativas, diversas mudanças ocorreram, tanto na parte geral da nossa atividade, ou seja, aquela que implica a todos os notários, registradores do Estado, na parte de registro de imóveis, na parte de tabelionato de protesto, de registro civil das pessoas naturais, de tabelionato de notas, enfim. E por isso que faz necessário, então, a gente trazer grandes nomes e grandes colegas aqui do Estado que vão secar cada um desses temas para vocês nas próximas horas. E então, com muito prazer que a gente vai começar a falar aqui, então, e como eu disse para vocês, né, qual foi o objetivo das mudanças legislativas? Basicamente, a gente pode traçar aqui um objetivo macro, né, que seria de atualização normativa, né, diante das alterações legislativas federais, né, notadamente da Lei 14.382 e da Lei 14.711. Legislações essas que tiveram grandes mudanças em âmbito nacional no tratamento do regime registral, né, de imóveis, de protesto e de títulos, documentos e pessoas jurídicas também. Então, ou seja, né, na medida em que a legislação federal ela é alterada, a gente também precisa de oportunamente vir aqui atualizar. Por exemplo, a adjudicação compulsória extrajudicial, que já existia, né, não tinha ainda um item na tabela sobre ato de adjudicação compulsória extrajudicial. E agora temos na tabela 1 também esse ato. Modernização dos atos eletrônicos, por exemplo, né, do notariado, que tinham vários atos de provimento sem, que a gente não tinha a consequente item na tabela, como o reconhecimento de assinatura eletrônica, né, a SENAD, e agora também com essa atualização da Lei 15.424, todos esses atos também estão abarcados dentro das nossas tabelas de emolumentos. E também um outro mote, né, dessa atualização legislativa que a gente tem que destacar, né, foi a modernização no processo de transferência veicular, criado ali pelo parágrafo 3º do artigo 18A, a Central Notarial de Transferência Veicular. Central essa que de consulta obrigatória para os notários, antes de reconhecer firma no documento de transferência veicular, que permitirá com que o cartório interaja de maneira eletrônica com o órgão estadual e federal de trânsito, podendo conferir e dar autenticidade àquelas informações e também viabilizar no futuro próximo a transferência eletrônica, o reconhecimento da assinatura eletrônica, e esse ponto também vai ser mais discriminado pelo professor Vitor Frois na aula sobre o tabelionato de notas e as alterações dessa lei. Bom, também a gente tem que falar e elogiar, porque sempre que se fala em alteração legislativa, né, da Lei 15.424, da Lei de Emolumentos, existe uma expectativa, né, muitas vezes até do mercado ou de vários usuários, de que essa lei ela vem para majorar, para aumentar o custo da atividade extrajudicial. E dessa vez, a gente, né, notários, registradores, aqui a Sérgio, nosso deputado Roberto Andrade e outros colegas que estiveram imbuídos, né, juntamente com o Tribunal e com a Corregedoria, para construir esse texto legislativo, a preocupação foi de buscar equalizar a cobrança de emolumentos e, consequentemente, algumas reduções significativas foram feitas nos emolumentos, o que dá mais assertibilidade e acessibilidade a todos os usuários do serviço notarial registral. E a gente pode destacar aqui, em primeiro lugar, o apostilamento, né, que é aquela validação do documento nacional para ele produzir efeitos em outros países. Apostilamento esse que em Minas Gerais
né, além da cobrança do ato em si, existia uma cobrança por folha de documento. Praticamente era o único estado que tinha isso no Brasil, né, o que eventualmente onerava os usuários dos serviços aqui em Minas Gerais. Então foi reduzido o valor do apostilamento, extirpando essa cobrança da folha extra. Também vai ser discriminado oportunamente pelo professor Vitor. No âmbito do plenário de protesto, várias alterações também buscando tornar o protesto ainda mais acessível. Protesto esse que já é postergado, ou seja, que já é gratuito para o credor no momento de se fazer, uma vez que só o devedor que vai pagar as despesas por ocasião do implemento do título no cartório, né, que já foi uma grande evolução e que viabilizou, né, com que o protesto fosse universalizado e acessado por qualquer usuário, né, de forma gratuita, qualquer credor de forma gratuita, mas houve uma preocupação também, né, com as partes mais vulneráveis, microempresas e empresas de pequeno porte, de modo a simplificar e baratear ainda mais o valor do protesto. Também foram feitos ajustes na cobrança do registro de imóveis, nas alterações das garantias do agronegócio, reduzindo também significativamente o valor desses registros. E também o professor Marcelo vai detalhar isso na parte de registro de imóveis. Na parte de notas, eu como tabelião sei disso e por isso estou falando para vocês aqui, as escrituras de imóveis adquiridos pelo SFI, Sistema Financeiro Imobiliário e SFH, né, tiveram redução de até 80% nos valores, né, de modo a viabilizar aquela parte vulnerável ali que está fazendo a compra de seu primeiro imóvel perante uma instituição financeira, possa ter acesso a um instrumento notarial, possa ter acesso à assistência jurídica do notário, ao custo módico, né, tirando a cobrança de arquivamentos, reduzindo em 80% do valor da cobrança dessas escrituras, entre outros vários pontos da lei que foram editados com esse objetivo. Então, a gente precisa ter essa preocupação de viabilizar que a nossa lei de emolumentos ela seja dinâmica, porque a legislação federal é dinâmica. À medida que criam-se novas leis federais, criam-se novos atos, a gente faz necessário que a gente atualize a nossa norma aqui para que a gente tenha cobrança de emolumento respectiva. É por isso que a gente modernize também a cobrança desses emolumentos na medida em que novos atos digitais vão sendo criados e a gente precisa viabilizar isso para os usuários, para os cidadãos. E também a gente precisa preocupar sempre na proporcionalidade da cobrança desses emolumentos, que é um mandamento da legislação federal, a 10169, que essa cobrança seja proporcional. Então, sempre que necessário, estaremos aqui, né, a classe como um todo, atentos às necessidades, né, seja para um ajuste que precise majorar, mas também aqueles atos que a gente precise eventualmente reduzir o valor dos emolumentos, de forma a equalizar, viabilizar e universalizar o acesso dos cidadãos aos nossos serviços. Bom, um ponto também sensível que foi tratado nessa alteração legislativa foi com relação ao RECOMP, que é o Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos do Estado de Minas Gerais. RECOMP esse, hoje, que funciona juntamente com o Recivil, que é o Sindicato dos Registradores Civis das Pessoas Naturais, e que, portanto, era previsto, né, no artigo 34 da Lei 15.424, sobre o valor arrecadado, né, sobre os 5,66 de cada ato praticado, que é arrecadado pelo RECOMP, 8% era retido pelo Recivil para o custeio de administração. E com a alteração legislativa, reduziu-se esse valor para 5%, né, para até 5%, deverá ser comprovado, né, a prestação de contas mensalmente à comissão gestora. E é interessante a gente falar isso porque qual o objetivo desse fundo? O objetivo desse fundo é viabilizar a compensação dos atos gratuitos, a renda mínima dos cartórios de registro civil. Então, a ideia da legislação foi reduzir esse valor de administração do sindicato, de forma que sobre mais dinheiro para que o objetivo desse fundo seja cumprido, exatamente de remunerar os atos gratuitos praticados por registradores civis, principalmente, e notários registradores, demais notários registradores, mas também a renda mínima, que é tão importante para que a gente mantenha em cada um dos distritos e dos municípios mineiros funcionando ali um cartório de registro civil com atribuição notarial, é o que a gente tem hoje.
Então, eu vejo com bons olhos essa redução. Eu acho até pela evolução do sindicato nos últimos 20 anos, esse valor de 8% foi necessário, mas hoje com a estrutura que o sindicato já tem, né, e com a experiência de administração que já foi desenvolvida, essa redução ela vem em boa hora e vai ajudar a ter mais verba, mais dinheiro para a compensação dos atos gratuitos e para o pagamento da renda mínima dos cartórios de registro civil e demais cartórios deficitários aqui no Estado. Bom, além disso, foi feita também uma alteração significativa na comissão gestora do Recomp, né, que antes tinham 5 membros, 3 indicados pelo Recivil, 1 pela Noreg e 1 pela Sérgios, e agora essa comissão passou para 11 membros. Né, e na novidade a gente tem, né, um membro do Colégio Notarial, um membro do CORE, um membro do IEPTB, um membro do IRTDPJ, também um membro do Tribunal de Justiça, que agora também vai ter uma cadeira nessa comissão gestora, e também, né, 2 representantes indicados pela Sérgios. E aqui é um ponto muito interessante, né, que é obrigatório que seja um de um distrito e um de um município que não seja sede de comarca. E com isso, garante que essa comissão ela tenha muitos registradores civis, né, e também garante que um registrador civil de um distrito ou de um município não sede de comarca, que normalmente são aqueles cartórios menores, também vão ter cadeira nessa comissão, de forma a conseguir levar quais são os problemas, as necessidades que esses cartórios menores têm para a comissão gestora e consiga também pleitear perante essa comissão gestora a compensação de atos e ajudas para aqueles atos que eles estão praticando. Então, sai de uma comissão de 5 membros que a gente tinha para uma comissão de 11 membros. E essa comissão agora sim mais plural e mais representativa. Afinal de contas, todos os notários registradores de Minas Gerais, eles contribuem com 5,66, né, o percentual dos atos praticados. Né? Inclusive, os que mais contribuem são os registradores de imóveis e os notários, tabeliões de notas. E que antes não tinham uma cadeira, né, não tinham como indicar um membro para essa comissão. E com essa atualização normativa, ela também vai viabilizar que essa comissão gestora se torne mais plural e tenha mais representatividade na medida em que ela vai abarcar um representante de cada especialidade de cartório, né, além também de um registrador civil de um distrito, de um município não sede de comarca, e também de um membro do próprio Tribunal de Justiça, que não é o poder delegante da nossa atividade, e também vai poder acompanhar de perto, sugerir também a melhor maneira de aplicar a verba recolhida nesse fundo. Como eu falei, então, do CORE, do IRTD, temos um membro de cada um, inclusive do tribunal também. Bom, e também, falando sobre esse ponto, o artigo 18 deixou claro que, né, à medida em que fossem indicados esses novos membros, eles seriam empossados de imediato, respeitando o mandato dos representantes em curso. Então, ou seja, os 5 que têm o mandato hoje continuam com o seu mandato, os 6 novos representantes, 6 novos membros dessa comissão, né, assim que indicados, tomarão, né, posse de imediato e devendo ser eleito, então, novamente, um coordenador dessa comissão a partir dessa nova comissão. Bom, é ser disso que fazia-se necessária essa atualização, de modo a pluralizar, né, o acesso às verbas, né, do Recomp, de maneira a viabilizar o diálogo entre as classes, o diálogo entre as especialidades, melhor dizendo, né, que a gente consiga. A gente sabe que a nossa atividade, né, que são, pelo volume de cartórios, quase 3.500 cartórios no estado, a gente tem a maioria dos cartórios hoje são deficitários, são pequenos cartórios aqui no estado de Minas Gerais, e nós, preocupados com isso, a gente via necessidade há de um tempo, de se poder reestruturar a administração do Recomp, e a gente acredita que a maneira com que a legislação foi editada viabiliza essa participação plural, essa maior representatividade e, consequentemente, abre espaço para o diálogo, para a construção, para que a gente consiga ter uma atividade de Minas Gerais unida, forte e com os mesmos objetivos, que seja de levar o melhor serviço aos nossos usuários, aos cidadãos, mas também de garantir a perenidade e o equilíbrio econômico e financeiro da nossa atividade, seja naquele pequeno distrito ou naqueles grandes municípios
a gente vai ter então pessoas ali preocupadas e imbuídas nesse mesmo interesse. Então a gente percebe, pessoal, que essa atualização legislativa da 15.424, ela foi muito importante, porque além dela tratar especificamente de vários itens de cada um dos cartórios, de notas, registro de imóveis, protestos, registro civil, recursos naturais, são várias alterações, ela também preocupou ali em tratar de um assunto que é muito caro, que é essa comissão desse fundo, do fundo do Recomp, e que permitiu-se, então, a partir de então, que todas as especialidades tenham uma cadeira nesse fundo. Certamente, a partir disso, a gente espera que venham ainda, esse fundo ainda cumpra mais ainda o seu papel, que é de viabilizar a atividade extrajudicial no Estado como um todo, principalmente, obviamente, os cartórios de registro civil das pessoas naturais. Bom, então, eu convido todas vocês a estudarem, a fazer esse curso até o final, porque foi preparado com muito empenho, com muita dedicação pela SERGES, pela NOREG, pela nossa escola, e vocês vão ter oportunidade de estudar cada um dos pontos que foi alterado, de cada uma das especialidades, com professores que têm experiência, que são colegas notários, registradores aqui no Estado, professores, e que vão levar para vocês detalhadamente, em cada uma das minúcias que a lei foi alterada, quais são os cuidados que a gente deve ter, qual a interpretação que a classe vem tendo, e como a gente pode fazer com que essas alterações legislativas, ao final e ao cabo, ajudem a nossa atividade no nosso dia a dia, viabilizem o aumento da nossa atividade aqui no Estado e também leve o nosso trabalho, a segurança jurídica, a publicidade dos atos, que são os nossos objetivos, a mais pessoas aqui no Estado. Então, conto com vocês, sejam bem-vindos a esse curso. Eu tenho certeza que vocês vão sair, ao final, transformados e com muito aprendizado. E eu tenho certeza que a gente terá outras oportunidades e saibam sempre disso. A NOREG, a SERGES, a SNOR, vão levar sempre o melhor conhecimento para todos da classe, notários, registradores, estudantes, concurseiros. Então sejam bem-vindos, pessoal. Um bom curso a todos.